Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série de entrevistas aqui dentro do podcast Caxias Conversa, com o propósito de detalhar ideias, sugestões, projetos dos vereadores ao longo desta 19ª legislatura, e temos a honra nesta edição de contarmos com o vereador Rafael Bueno, do PDT, aqui onde imediato saúdo. Vereador Bueno, uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado, Fábio. Seja bem-vindo a quem está nos acompanhando também através da TV Câmara e das redes sociais. Vereador, a proposta aqui não é apresentar o senhor já está praticamente já no 4º mandato, quer dizer, tem um trabalho largamente conhecido, mas eu sempre digo que o vereador, nesse momento em que o senhor se encontra, ele começa a atuar no atalho, como todo mundo que tem experiência, já não tem mais aquela ansiedade de apresentar um monte de projetos, vai diversificando a sua forma de atuação, juntar diversas demandas. O seu 3º mandato, que se encerrou em dezembro, ele teve muito disso, de se envolver em pleitos da região e tentar melhorar. Eu vou citar Hospital Geral, assistência social, a Maesa. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um rescaldo desse trabalho e compartilhasse com quem está nos acompanhando o que precisa melhorar, avançar na sua própria atuação. Bom, Fábio, quem está nos acompanhando, a gente passa por um processo de amadurecimento, né? E eu fui precoce desde o início da minha carreira comunitária, né? Meu envolvimento. Eu fui presidente de Grêmio Estudantil, depois de diretórios acadêmicos das minhas 3 licenciaturas, do DCE. Fui presidente de bairro do Cristo Redentor, onde eu moro com 17 anos de idade, onde nós conquistamos um posto de saúde, melhorias em áreas de lazer, na escola, o que me trouxe o meu primeiro mandato com 21 anos, sendo eleito o mais jovem vereador na história de Caxias. E aí, então, a gente começou uma luta. Eu disse, bom, se eu já fiz muito pelo meu bairro, agora eu posso fazer por Caxias. E a gente foi abraçando diversas bandeiras, diversas causas, né? Sempre com um viés mais comunitário, né? Com um viés mais popular, atendendo aqueles que mais precisam, né? Sempre ouvindo as demandas da população. Meu gabinete é um gabinete participativo, onde a gente sempre tem esse relacionamento direto com o eleitor ou aqueles que não votaram na gente, mas procuram o nosso gabinete, visitam nos bairros, né? E aí nós começamos a ter esse envolvimento com causas mais amplas, né? Como a Universidade Federal, que agora está se tornando realidade, né? Já temos passos mais adiantados, né? Como a questão da Maesa, o mercado público, entre outras pautas, principalmente a questão da saúde pública, né? E aí me reelegi para o 2º mandato e o 3º mandato, e causas foram se tornando mais nobres, mais vultuosas. E eu liderei a ampliação do Hospital Geral, 120 leitos, né, uma obra que custou 45 milhões. Nós conseguimos, no meu mandato, mais de 20 milhões de reais em emendas parlamentares e recursos com a comunidade, doações, para a finalização desta obra. Bem como o Hospital Pompeia, nós conseguimos também ampliar o teto MAC de 3 para 13 milhões, que é o teto de alta e média complexidade para traumato-ortopedia. Hoje tem 4.500 pessoas esperando fazer uma cirurgia, e a gente vai, com certeza, minimizar esse déficit. Recursos para trocar todo o telhado do Hospital Pompeia, bem como também a reforma do pronto atendimento, né, entre outras questões. E, principalmente, também nesse meu 3º mandato, né, algo que me toca muito, que é a questão do idoso. Porque, antigamente, né, o idoso ele era aquela pessoa abraçada pela família, o ancião, a pessoa com sabedoria. E cada vez mais a gente observa que o tempo corre mais rápido, o dia a dia, e as pessoas estão tendo menos filhos. Ou as pessoas viajam e os idosos, os nossos velhos, ficam na cidade, né? E acaba o adoecimento aumentando cada vez mais. A expectativa do brasileiro aumenta de vida, mas a expectativa e a qualidade de vida não é na mesma proporção que deveria de ter. Exato. Então, a gente está escutando dados, a gente ouve falar na imprensa do envelhecimento em 2050, mas 2050 é amanhã, o tempo está passando, e não adianta a gente chegar lá em 2050 e dizer, olha, nós não fizemos, a gente tinha esses dados antigamente lá, mas a gente não fez a nossa parte. Então, o poder público pensa muito em construir escolas de educação infantil, mas essas crianças, né, terão
poucos filhos ou nenhum filho. E a gente está esquecendo de pensar lá no idoso. E essa pauta aí começou a me envolver muito, né? Tanto é que, para o Lar da Velhice São Francisco de Assis, nós conseguimos mais de R$ 2 milhões em emendas para ampliação do espaço, que vai abrigar mais idosos, né? Foi totalmente reformulado. 65 anos o estabelecimento e nunca tinha passado por uma reforma. Bem dizer, ele foi colocado abaixo, reconstruído para dar dignidade para as pessoas idosas. Né? Também tive muito, né, a participação na construção do Recanto da Compaixão Frei Salvador. Ali no antigo prédio do INSS, ali na Pinheiro Machado, liderado pelo Frei Jaime, nós conseguimos também em torno de R$ 1,5 milhão para aquele local hoje possibilitar que os idosos em vulnerabilidade pudessem ser abrigados. E nesse meu 4º mandato, Fábio, né, tu veja bem, eu comecei com 1.838 votos no meu primeiro mandato de vereador. E agora, 3.883 votos. Vem num crescente. Né? A gente vem num crescente, mesmo estando num 4º mandato. E eu não sou mais novidade na área, né? Mas eu agora, no meu 4º mandato, eu continuo sendo jovem, 33 anos, mas sou mais longevo aqui dentro da Câmara, com 4 mandatos consecutivos, né? Então, quando eu iniciei minha fala agora no programa, essa minha experiência, o amadurecimento me possibilitou de sair lá do bairro do Grêmio Estudantil para abraçar causas nobres que repercutem na vida da população. E nós temos em Caxias do Sul, hoje, pelos dados do IBGE, 84 mil idosos acima de 60 anos. Para ter uma ideia, para fazer uma ressonância magnética, demora 12 meses para um idoso. Psiquiatra, para conseguir um psiquiatra, demoram 20 meses para conseguir um psiquiatra. Para diagnosticar um idoso, né, que ele tem Alzheimer, tem algum tipo de doença, já dá tempo de ele adoecer muito mais, e o custo SUS se eleva nisso. Então, nós temos que pensar a saúde lá na ponta. E esse meu mandato aqui, nesse 4º mandato, né, e tenho certeza que nos próximos meses agora, nós já... as pessoas que estão nos acompanhando já irão escutar, ver na imprensa, ler, né, que o ambulatório Centro Especializado na Saúde para o Idoso sairá do papel e se tornará realidade. Algo que nasceu no meu gabinete, né, e aí eu fui conversar com entidades, com pessoas da área, conhecemos um único lugar que tem no Rio Grande do Sul, que é em Santa Maria, dentro de um hospital, né, e levei, então, essa ideia para o Hospital Virvi Ramos, aqui em Caxias do Sul, juntamente com a Cleciane, que é a diretora. Ela acolheu a ideia, consegui já emendas parlamentares, já temos 1 milhão de emenda parlamentar, e agora, nos próximos períodos, aí nós estamos indo a Brasília buscar mais recursos, e bem como também captar do fundo do idoso. O que vai ser esse ambulatório da pessoa idosa, centro especializado? Hoje o idoso, ele tem que ir lá na UBS, tipo uma loteria, 5 da manhã, disputar vaga para conseguir um atendimento, né? Quando não consegue ficar pendurado o dia inteiro no telefone e não consegue a ficha para poder ser atendido. Ou Fábio. até quem atenda a ligação. Ou até quem atende a ligação, isso aí. Aí, se ele consegue o atendimento lá na UBS, ele vai para alguma especialidade, né? Vai lá no CES, ou vai para o Cléria Manfro, ou vai para a UX, ou vai para uma clínica de fisioterapia. Esse idoso, ele fica pipocando de um lugar para o outro. A morosidade, até ele ser atendido e ter o problema dele diagnosticado, pode causar muito prejuízo para esse idoso. Mas não só para o idoso, para a família que cuida dele, que tem que levar de um lugar para o outro, para o SUS, que tem o custo, porque daí esse idoso pode ser tratado lá na ponta e vai aumentando. Daí, às vezes, tem que amputar a perna do idoso porque não foi tratado. Aí tem um custo com fisioterapia, com remédio, com cuidador. Todo mundo se envolve. Então, esse centro especializado da saúde, que vai se tornar realidade muito em breve, o que ele vai ser? Ele é o idoso que é de baixa e média complexidade, que é aquele idoso que está sentindo uma dor nas costas, é aquele idoso que está com dificuldade de ter seus medicamentos, assistência social, que está com depressão, aquele idoso que está com problemas básicos, que dá para ser diagnosticado lá na ponta, ele vai ser encaminhado para esse centro especializado ao idoso. Então, pensa que o idoso ele precisa de um neuro, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um fisioterapeuta. Ao invés de ele ir de um lugar para o outro, esperar 2, 3 meses para ser atendido,
vai ter tudo naquele ambiente. Ele sai de uma consulta e já entra na outra, tudo num único lugar. Isso é uma ideia que vai revolucionar a saúde em Caxias do Sul, vai ser um case de sucesso para o Brasil. Caxias do Sul se tornará referência no cuidado do idoso. E esse é o projeto que eu abracei enquanto presidente da Comissão da Pessoa Idosa, presidente da Comissão da Saúde, a qual fui nos últimos mandatos, né? Porque não adianta a gente chegar lá em 2050 e dizer a gente não fez pelos nossos idosos. Não se preparou. Fazer agora. E como é que o senhor avalia? O senhor traz aí uma série de pautas e com um nível de encaminhamento muito bom, inclusive. Até já vou deixar depois o convite para o senhor retornar e nos dar um feedback disso para quem nos acompanha, se de fato as pautas se consolidarão ou o que faltará. Pegando, por exemplo, eu vou tratar de 2 temas aqui, tanto o mercado público quanto o plano diretor, no sentido da sua experiência como parlamentar, que será um tema muito abordado no decorrer desta legislatura, que é revisar o plano diretor em consonância até com as exigências do Estatuto das Cidades. Primeiro, o plano diretor. Como é que o senhor avalia dentro do projeto de cidade e as suas possibilidades de contribuir com esse debate? Bom, nós vivemos numa cidade que ela é excludente. A Caxias do Sul, ela exclui as pessoas. Né? Não adianta tu ter uma cidade onde tu beneficia alguns e segrega outros. Né? E veja o Campos da Serra. As pessoas foram depositadas num canto da cidade que demora quase 1 hora e pouco para chegar de ônibus até lá. Não tem, agora que vai ter escola. Agora que vai ter escola, depois de quantos anos que aquele povo está morando lá? Né? Então, nós temos que dar para as pessoas, principalmente as pessoas vulneráveis, condições que elas vivam e sobrevivam. Né? Não é dizer assim, vamos tirar desses lugares que as pessoas estão morando em locais irregulares ou vulneráveis e vamos lá no outro lado da cidade, aonde as pessoas que passam pela UX, passam pelo centro e passam pelo Shopping Iguatemi, não vão ver essas pessoas. Caxias não é só isso, nós temos bolsões de pobreza na nossa cidade. E nós precisamos levar infraestruturas para esses nichos, né, que a gente vê e identifica que precisam ser assistidos. Não somente com moradia. O moradia é o mais básico, né? Mas se só tiver moradia e a pessoa tiver que atravessar a cidade, acordar às 4 da manhã para tentar uma consulta lá no... que ela tem uma agendada lá no Cléria Manfro, se não tem ônibus para ela pegar às 4 da manhã, essa consulta é às 6h30. Se a criança não tem escola, e é a realidade, tinha que 5 e pouco da manhã o ônibus passava no Campos da Serra para aquelas crianças e adolescentes para vir estudar nas escolas de ensino médio. Que criança que adolescente que vai se entusiasmar acordar às 5 da manhã? Ah, mas no meu tempo eu fazia isso. Pô, mas uma coisa era antigamente. Agora, tem que facilitar. Né? Tem que facilitar. Né, entusiasmar o jovem a estudar, a trabalhar. Então, o plano diretor tem que passar por isso. Eu acho que os vereadores têm que ter menos interesses, né, particulares, né, legislar menos em causa própria e pensar mais no coletivo. Né? O senhor citou o transporte coletivo a propósito disso, que é sempre um gargalo, e aí tem que fazer suplementação orçamentária, subsídio, aí o senhor mesmo coloca, mas a criança leva não sei quantas horas para atravessar a cidade, daqui a pouco é difícil chegar na própria saúde. Tem como resolver isso, tentar atenuar um pouco essa dificuldade primeiro de sustentação financeira do sistema e depois de eficiência, porque não tem as linhas, né? O transporte coletivo hoje não é mais atrativo. Qualquer pessoa que tiver um aplicativo de transporte, né, de Uber, esses aplicativos, hoje é muito mais rápido, eficiente e mais barato. Tu divide com 2 vizinhos, 3 ali, tu atravessa a cidade gastando quase que uma passagem e meia da Visart, né? Então, de Uber. Então, a gente tem que se reinventar também nisso. E Caxias do Sul passa por um período que agora é o momento, né? O trânsito de Caxias do Sul é um trânsito burro. Abre a sinaleira, fecha a outra, na mesma rua. A Pinheiro Machado, a Montauri, é um caos. A tronca. Né? Então, a gente tem que rever essas pequenas coisas que acabam prejudicando o dia a dia da vida da cidade. Né? Nós temos agora um aeroporto sendo construído aqui na nossa cidade. Em breve vai ser construído um novo aeroporto. Nós temos a Maesa, que é uma outra pauta minha, que eu presido a frente parlamentar da Maesa há 8 anos. Né? Que vai ser a galinha dos ovos de ouro de Caxias do Sul pro turista. Eu peço que, aproveitando, aprofunda um pouco essa pauta da Maesa, que persiste há tanto tempo aqui em Caxias. Que vai ser o case também aqui da nossa cidade para o desenvolvimento turista. Mas não adianta a gente ter um aeroporto e ter a Maesa
e alguns empresários do ramo do turismo, que é o caso lá em Anarrec, Galópolis, investirem num roteiro turístico, mas o coração da nossa cidade está jogado, como a Praça Dante Alighieri. A gente não tem uma praça confortável para as pessoas poderem tomar um sorvete, levar a família, né? Quais são os pontos atrativos? A Praça da Bandeira, né? A igreja do São Pelegrino, cercada por grades, que a igreja deveria de acolher. Então, como é que nós vamos atrair o turista para vir para a nossa cidade, gastar o dinheiro, ao invés de levar para a região das Hortênsias? E a Maesa passa muito por isso. Nós podemos ter um local, e vamos ter um local, né, que seja para trazer as pessoas que vêm de fora, Fábio. Eu que vou em alguns congressos, principalmente na área da saúde, eu vejo esses centros de eventos tendo 4, 5 eventos simultâneos no mesmo lugar. E desenvolve tudo ao entorno. É arrecadação. A arrecadação é o aplicativo de veículo, é a alimentação, é as pessoas comprando, são as pessoas comprando as lembrancinhas, né? Então, tudo desenvolve. Eu já lhe perguntei outras vezes, esse formato que a prefeitura está utilizando, dos editais, dos projetos, o processo de ocupação, tentar parceria público-privada, o senhor acredita nesse modelo? Entende que agora vai mesmo? Nós precisamos entender se o prefeito Odiló quer a Maesa, né? Porque se é para lançar editais, para retardar o processo ou para dizer que está fazendo e não se tornar uma política pública efetiva do governo, é só algo para dizer que está sendo feito. Então tem que se tornar uma política de governo. Nós queremos a Maesa com o intuito disso, daquilo, daquele outro. E quais são aí aquilo, aquele e outro, né? É trazer, fazer um centro de eventos, fazer um espaço de multiuso, né? Como tem em Porto Alegre, muitos lugares que fazem shows, teatro, um monte de coisas num espaço só. Ter o mercado público para trazer os nossos produtores para o centro e poder fazer suas vendas, né, dos produtos. O que nós queremos de fato na Maesa? Mas a prefeitura quer a Maesa em Caxias do Sul, porque se não quer, hoje é um patrimônio tombado como patrimônio histórico, né? E cultural. Hoje está caindo aos pedaços. O que é tombado como patrimônio está sendo tombado pela ineficiência de fazer reparos básicos para não deixar cair. Né? Então, será que o custo disso tudo vale a pena? Ou não é mais viável, né, desmanchar grande parte e reconstruir? Algumas pessoas avaliam que sim, outras que não. Mas o governo precisa ter como premissa e objetivo a Maesa. Vereador Bueno, nessa reta final, do ponto de vista de produção legislativa, além dessa atuação que o senhor vai intensificar, tem projetos ou outras medidas que o senhor pretende apresentar também no sentido de contribuir com a legislação ou até junto às comissões permanentes da casa? Como é que vai se dar a sua parte no processo legislativo? Bom, Rogério, desculpa, Fábio, nós tivemos 346 candidatos nessa última eleição de vereador. Dos eleitos, eu fui o que menos gastei. Né? Gastei menos de 10 mil reais. E sabe qual é o segredo de não gastar recurso para poder se eleger? É trabalhar durante o primeiro dia até o último dia de mandato. É como o trabalhador deve fazer quem tem carteira assinada. E nós, a cada 4 anos, renovamos o nosso contrato de trabalho com a população, né? E eu não fiz nenhum adesivo, eu não poluí a cidade com aqueles de banner nos canteiros, eu não tinha faixa, não tinha comitê, né? Teve gente que ganhou 120 mil, 200 mil quase de dinheiro público para fazer campanha, né? Não, tá no direito, mas o segredo de ganhar uma eleição é trabalhar do primeiro ao último dia. E é isso que eu e meu gabinete, conjunto com meus assessores, a gente faz de forma incessante. Trabalhar. E a única coisa que eu prometo para a população nesses 4 anos é continuar trabalhando de forma mais intensa. Sabe, Fábio, o que me motiva todo dia é acordar e me indignar com os problemas da cidade. Quando eu dormir e disser, não, amanhã eu vou acordar, que se dane os problemas. Pode ter certeza que eu vou abandonar esse espaço. Mas eu e a minha assessoria, né, todo dia a gente acorda e dorme com esse mesmo propósito de ser e fazer a diferença na vida das pessoas. Vereador, o senhor ainda tem alguns segundos para daí sim se despedir de quem está nos acompanhando neste momento. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui e já reitero o convite, porque de fato o senhor deixou aí uma série de pautas em aberto que demandarão sem dúvida alguma mais bate-papos no sentido de irmos acompanhando o andamento desses projetos e das suas ideias
para irmos atualizando a nossa audiência e todos aqueles que nos acompanham. O espaço ainda é seu. Obrigado, Fábio. Quero agradecer a todos que nos acompanharam neste programa, deixar o meu mandato à disposição de todos, de toda a comunidade, independente de quem votou ou não, né, na gente. Nós somos vereadores de Caxias do Sul para todos, né? E me comprometo a, nesses 4 anos, trabalhar de forma intensa junto com o meu gabinete, né? Se tiver alguma questão no seu bairro, na sua comunidade, pode nos acionar, que o nosso gabinete está para trabalhar pelo interesse público, não é para interesse particular. Então, deixo meu telefone 99696-5190, 3218-1667. Um abraço e um bom ano a todos. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Rafael Bueno, do PDT, dando sequência aqui ao De Frente com a Lei, nessa série de entrevistas que se prolongará ao longo desta 19ª legislatura, ouvindo os parlamentares aqui da casa, no podcast Caxias Conversa. Reiteramos o convite para que todos continuem nos acompanhando na TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, no YouTube e também nas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.